Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Adolescente infrator, o que fazer para que ele seja reinserido na sociedade é o tema do programa de hoje. Para debatê-lo, nós recebemos aqui o promotor da Vara da Infância e da Juventude, Francisco Maia, doutor Francisco Maia, e o deputado estadual Walter Prado do PROS. Doutor Francisco Maia, careceu no primeiro bloco a segunda etapa por parte do senhor de dar uma resposta à pergunta que eu lhe fiz em relação do porquê do grande número de reincidência de menores infratores. Ok. Eu dizia então assim que aqui no estado nós estamos com a pirâmide da quantidade de adolescentes em conflito com a lei invertida. No cume dessa pirâmide é que deveriam estar os adolescentes privados de liberdade, ou seja, cumprindo a medida de internação. E essa quantidade, ela deveria ser, não é, para ser uma pirâmide, uma quantidade bem menor do que a quantidade dos outros adolescentes infratores nos estados intermediários. Vou dar só um dado. Nós temos aproximadamente 1.200 ocorrências ano de adolescentes em conflito com a lei, lá da delegacia da DEPA. Aproximadamente, vamos colocar 1.200. Se colocássemos 1.000 para poder ter um número mais exato, né? Desses 1.000, em torno de 20% tão somente é de adolescentes que cometem práticas infracionais de natureza grave. 20%. 20%, né? 20%. Uhum. Então, o restante é tudo de pequena potencialidade ofensiva. E esses adolescentes, então, eles estão sujeitos a medidas intermediárias. Desde uma semi-liberdade, desde uma advertência, que é a menor das medidas socioeducativas, até uma semi-liberdade, passando por uma prestação de serviço à comunidade e uma liberdade assistida. Essas medidas deveriam ser suficientes para debelar qualquer situação de adolescente em conflito com a lei, para que ele não progredisse, não estivesse no cume da pirâmide. Infelizmente, essas medidas hoje no Estado, elas, para ter uma ideia, tem município que nem existe essa medida. Entende? Que nem existe esse acompanhamento. Imagina a liberdade assistida, que é um acompanhamento da vida desse adolescente. Agora, veja bem, é importante que se diga que para debelar, o que fazer, né? A pergunta, o que fazer? É importante que se diga uma coisa. Existe um sistema chamado SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em que o centro é o adolescente infrator, é o adolescente em conflito com a lei, tá certo? E que é gerenciado normalmente por um órgão, por uma fundação, por uma autarquia. Aqui no estado é uma autarquia. Tá certo? É o INSE, o Instituto Socioeducativo. Muito bem. Esse Instituto Socioeducativo, ou a esse Instituto Socioeducativo, deveriam, ou a esse sistema SINASE, que é visualizado pelo Instituto Socioeducativo, a ele deveria recorrer todos os outros demais sistemas. Então, o adolescente, ele cometeu um ato infracional, todos os sistemas, o sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema de esporte, cultura e lazer, o sistema de assistência social, deveria pegar esse menino, esse adolescente infrator, e a partir daquele ato infracional, Osmi, né, Narciso, Baldo, Prado, deveria pegar esse menino e reordenar a vida dele, para que ele não viesse a reincidir. Mas aí que vem a pergunta, antes de você fazer a sua, Narciso. Que é 400 e pouco meninos. Nós detectamos o problema. Uhum. Sabemos como solucionar. Agora, como solucionar, se nós acabamos de dizer há pouco, no bloco anterior, que 15 estados brasileiros, inclusive lá, que estão com os núcleos superlotados, que é um reflexo do sistema carcerário brasileiro, que é uma vergonha absoluta. É um sistema medieval, e nós pegamos um exemplo agora, que o Brasil deveria ter vergonha, da questão do isolato. Que a Itália não permitiu. A extradição. Porque não tem sistema. Porque o sistema brasileiro, e ele fez referência, nenhuma cadeia brasileira merece ter um cidadão, porque as condições são animalescas. Um cidadão... Ora, o Conselho Nacional do Ministério Público fez um relatório provando que não há educação, Pronto. não há lazer,
não há equipamento adequado. Mas é isso aí. Não há coisa nenhuma para ressocializar esse jovem. O que fazer? O que fazer? Como pressionar o Ministério Público, pressionar o Poder, por exemplo, Executivo, ou quem de direito, para fazer isso? O ideal é que isso possa ser feito realmente de forma articulada e consensual e consciente, né? Por parte dos vários órgãos. E a gente, assim, tem tentado caminhar nesse sentido. Mas em algumas situações, a gente não tem jeito. É preciso que a gente realmente até chegue ao extremo de entrar com uma ação civil própria para poder tentar debelar, o que também não resolve. Diga-se de passagem. Né? Doutor Maia, falando sobre esse tema, ou mais ou menos esse tema, ou em torno dele, eu escutei há algum tempo aí um senador do Nordeste, do estado da Paraíba, médico, falando sobre o menor abandonado. Vamos sintetizar a figura desse menor infrator hoje, porque ele começa pelo abandono. Aí ele fazia a seguinte comparação. A comparação é extremada, mas talvez ela sirva para retratar bem o quadro. Aí ele citava o nome dos municípios lá do estado da Paraíba, e aqui eu vou citar o nome vou trazer um exemplo para o ar, citar um exemplo. Se hoje, o Ministério da Agricultura descobrir que tem um bezerro com afitose, lá no Taracá, Vai tratar. com afitose, amanhã, baixa 10 aviões aqui do Ministério da Agricultura, com clínico, com médico, com veterinário, para cuidar. Mas se Feijó, no município vizinho, tiver um monte de criança abandonada... 10 crianças abandonadas. 10. Às vezes nem o prefeito da cidade... 10, ninguém quer. Será que... Não entra aí, será que o bezerro não tem um valor econômico mais importante do que a própria criança, não é isso? Você entendeu o meu exemplo que eu estou dando? Entendi perfeitamente. Será que nós não estamos chegando nesse momento que o poder econômico, o valor econômico a ser protegido o bezerro, ou o rebanho, ou... Vou te dar outro exemplo, para reforçar o que você está dizendo. 400 crianças. Como essas crianças elas estão nos municípios ou aqui no estado, um estado que não pode cuidar de 400 crianças, juntando aí o prefeito, o estado, quer dizer, é vergonhoso. Não, 400 crianças. Todas as instituições... Todas as instituições. Todas as pessoas físicas também, por que não as pessoas físicas? Sim. Que não pode cuidar de 400 crianças é o maior absurdo, mas pode cuidar, vamos voltar ao exemplo de qualquer propriedade rural aí que tenha qualquer problema lá de saúde, que todo mundo aparece para cuidar, aparece os órgãos. E gasta muito mais com o cachorrinho pequenês dele. Não, só com os pet shops aí que tem aí que gasta. Porque Gasta mais no 400 pet shop, crianças, meu irmão, não é nada. Dividido isso que não Será que está não está todo mundo em faltando Rio humanidade Branco. também? Não, Tem a minha Cruzeiro, pergunta é uma tem- objetiva. Será que não está faltando a humanidade nessa história? Com certeza. Essa história de Não tenho dinheiro, dúvida que também não tem disso. dinheiro. Essa delegacia, Concorda com rapaz, isso que o aí? pessoal não está Falta de- percebendo. A falta de uma percepção pessoas não estão social. entendendo. Se falar todo mundo no tempo, a gente Mas vai as ser- pessoas não estão entendendo a proposta da delegacia. Se coloque, preste atenção, vou criar a metáfora. O seguinte, uma mãe pobre e um pai pobre. O boqueiro do bairro está captando o menino. Para quem que ele vai recorrer? Mas Não só pode pagar recorrer vai advogado. resolver. Não, se tiver essa delegacia, prendia o vagabundo. Trazia a notícia. Nós temos que ter Esse é o condições, problema. pois não. Tem que ter a estrutura para ter cara que tem que ser preso. Eu quero aproveitar essa comparação que ele fez aí para dizer o seguinte, que se efetivamente, por exemplo, em torno desse adolescente Tiver uma... ou em situação de risco, porque começa com uma situação de risco, né? A gente tem duas situações, é a situação de risco e a situação de conflito com a lei. Começa ali com um adolescente saindo de casa, no risco, entrando no mundo da droga, no mundo da exploração, do trabalho infantil juvenil, da exploração sexual, ele está naquela situação de risco. Passa um pouco tempo, mas ele entra na situação de conflito com a lei. Mas se não existe um conjunto articulado, né, de órgãos, de instituições, de integrantes, de pessoa física, da população, para poder pegar essa criança e se sentir responsável por ela, né?
para poder trazer a ela as necessidades, os direitos que se diz que foram muitos, que foram dados pelo Estatuto, pela Constituição, que não são muitos, são direitos básicos, qualquer pessoa deve os ter, né? Vai aparecer justamente aquela outra figura do crime organizado que vai dizer o seguinte, olha, eu te dou tudo isso aqui, e dá, né? E dá o dinheiro, dá a estrutura da casa, dá a estrutura da alimentação. Não é? Enquanto, se nós tivéssemos aí tudo isso que você está dizendo de forma articulada, e eu acho que nós podemos caminhar para isso, eu não sei assim, não falta muito não, a gente precisa só ter um pouco mais de consciência em relação a isso, para poder efetivamente se unir em torno do Instituto Socioeducativo, porque o Instituto Socioeducativo não tem orçamento próprio para isso, até porque não deve ter, porque não é uma instituição total. A Constituição veio dizer o seguinte, olha, não existe mais instituição total como antigamente tinha, que colocar o menino lá dentro e achava que aquela instituição ia dar conta dele para tudo. Não, tem que vir junto. A saúde, a educação, o esporte, a cultura, o lazer, a profissionalização. O governo federal está com um projeto bonito aí do Pronatec, inclusive agora o Pronatec Aprendiz, que a presidenta colocou muito na campanha. Se o Pronatec Aprendiz vier realmente, adolescentes de 14 anos vão estar se preparando para o mercado de trabalho e se preparando aqueles que potencialmente estão sujeitos à situação de risco e o conflito com a lei. Mas doutor Maia, insistindo na pergunta do Narciso, certo. Em virtude da situação em que vivemos hoje, não há uma falta de sensibilidade social muito grande por parte dos governantes? Eu acho que falta de todo mundo, né? Não falta só dos governantes, não. Eu acho que essa questão principalmente de uma frase ou de um princípio que foi colocado no artigo 227 da Constituição e repetido no Estatuto da Criança e do Adolescente, não foi incorporado por ninguém, assim, por pouca gente, né? Nós tivemos avanços de 90 para cá, de 88, vamos colocar assim, tivemos, né? Mas não podemos dizer também que temos só as masmorras. Precisamos também ser né, sinceros em relação a isso. Hoje nós temos, por exemplo, um equipamento aqui excelente, um equipamento de um centro socioeducativo em que tem escola dentro, tem um posto de saúde que poderia ser potencializado, inclusive, para a comunidade, diga-se, que não é potencializado nem para eles. Por quê? Porque falta essa articulação. Quadras esportivas, até piscina tem, para ter uma ideia, e que é apenas ainda uma estrutura física. Uma estrutura física de agora, já, graças a Deus, de um recurso. De um tempo de 88 para cá, numa mudança de concepção jurídica de como tem que se fazer com o adolescente infrator. Mas está faltando justamente chegar junto a essa estrutura todas as outras demais políticas públicas. Osmir, eu gosto muito de fazer comparações com exemplos reais. A TV Globo faz um programa absolutamente interessante chamado de Criança Esperança. O SBT faz um programa que é denominado Teleton. No Criança Esperança pega os mais notáveis, requintados artistas da Globo, todo mundo pedindo dinheiro. Aí passa um dia inteiro, a mesma coisa o SBT, aí numa sociedade com 200 milhões de habitantes, a arrecadação dá 30 milhões. O equivalente é que cada um brasileiro que tivesse contribuído com a moeda de 10 centavos. 10 centavos. Se cada brasileiro desse R$1, que não tornaria nem o pobre mais pobre, nem o rico menos rico, arrecadaria 200 milhões de reais, per capita mente. Aí a gente fala muito, o rico americano, Bill Gates agora acaba de doar 50 bilhões da fortuna dele em favor da sociedade. Henry Ford, quando se foi, deixou as mais importantes universidades americanas construídas por ele. Quer dizer, não falta também esse tipo de solidariedade no Brasil, né? Mas, doutor Maia, não é também reflexo da pergunta do Narciso, dessa sensação que o cidadão brasileiro tem de que já paga impostos demais e de que é inconveniente, de que é extremamente injusto uma contribuição como essa para tratar daquilo que já é obrigação do Estado e para o qual ele já arrecada e muito? Talvez isso seja muito evidente na classe intermediária, né? Na classe média, que é quem, na verdade,
tem contribuído. Que mais muito sofre com a carga tributária. E que não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem. Até porque eu estou dando a razão aqui, Arquibaldo, que essa sensação, notadamente a classe média tem, e não querer contribuir. O excesso de Já impostos. É extorquida, né? Exatamente. Agora, Já é extorquida. a classe empresarial brasileira, também nós temos que admitir, Narciso, é de uma insensibilidade e não tem essa cultura ainda que tem a sociedade e os empresários americanos. Mas se a gente... Não diga que a classe empresarial brasileira não é generosa, não. Porque se você olhar as doações que dão para as campanhas políticas, eles são generosos demais. Olha, é uma generosidade extrema, né? Mas é porque tem retorno. Cada generosidade dele dava para cuidar de umas 400 crianças abandonadas no Acre. Deputado Walter Prado quer falar. Pois não, deputado. Eu penso que o Estado, e aqui não vai crítica individual a ninguém, o Estado brasileiro, e quando o governante, tá certo, ele não se soma, ele tem que ser um indutor. Tem certas medidas que o governador, o prefeito, ele tem que ser um indutor daquele procedimento. Porque a sociedade, ela acata. Quando eu presto atenção ali em Tarauacá, que acontece muito, quando tem uma alagação, que tem um prefeito que vai lá para dentro d'água, aparece doação de tudo que é lado. O pessoal de Cruzeiro do Sul manda, tá certo? Então o governo, ele tem que ser indutor disso aí. Um governo que não pode cuidar de 400 crianças, considerando que essas 400 crianças, elas habitam algum município, bastava chamar o prefeito: olha, nós temos essa responsabilidade com essas crianças. Nós temos que criar um espaço. Nós não podemos transformá-las em bandido. Em bandido, não pode. Tem que ter escola, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Porque gasta com tantas coisas que às vezes nem é útil para... Porque a própria violência, nós estamos vivendo hoje aqui em Rio Branco um estado... É porque... Todos nós aqui, não vai nenhuma crítica, pode construir um muro alto, pode construir uma cerca, uma coisa, mas o negócio, o povo está acuado, tá bem? Está acuado. Peça um registro real dos crimes de furto que resistem todo dia em Rio Branco, para ver se você se conforma. Eu não me conformo. Sou às vezes até criticado, vou continuar sendo, eu não me conformo. Os índices da violência do Acre, eles são percapitamente, eles não podem ser do jeito que está. Deputado, nós vamos... estão vivendo, só um pouquinho, estão vivendo, quem descer aqui a periferia, está vivendo trancado, com as grades. Com as grades, é porque isso não é mostrado. As pessoas, todo mundo tem uma mercearia, ele está com a grade, ele te atende pela brecha nas casas. Cachorro, eu fui andar um dia desse e ia me acidentando. Partiu 3 cachorro-lobo para atacar, porque as pessoas estão criando mais cachorro dentro das casas. Você não pode andar na rua mais. Você tem que fazer coisa na academia. Antigamente você caminhava na rua. Agora não pode, porque todo mundo quer cachorro para espantar ladrão. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.